Emanuel Araújo, especialista em proteção contra quedas da MSA, e também o Sérgio Luiz Chagas, o autor do primeiro manual técnico de resgate em espaço confinado e manual de bolso também. Então, espero que vocês gostem da apresentação e está com vocês, senhores. Está comigo, então? O Sérgio está conectado? Pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer a todos que estão conectados e acompanhando esse evento. Nós tivemos muito carinho na hora de criar cada um desses temas, pensando no dia a dia de um trabalhador que faz atividade em altura, que acessa espaço confinado. E o tema que eu vou abordar juntamente com o Sérgio, que é um grande profissional. O Sérgio tem 30 anos, foi 30 anos bombeiro militar, né, escreveu esse livro, como o Fábio falou, e se a gente somar agora, já temos 60 anos de experiência, né, 30 do Rodrigo, mais os 30 do Chagas aí, então é um evento realmente com bastante experiência envolvida, tá? O nosso evento vai ter uma dinâmica um pouco diferente, né, a nossa participação, a minha do Sérgio, um pouco diferente do convencional. A gente vai fazer um bate-papo, trocar algumas ideias aqui, compartilhar algumas experiências sobre acesso e resgate de espaço confinado, né? Eu aqui, como especialista de produtos, né, representando a MSA, quero compartilhar minha experiência sobre dispositivos de ancoragem, sobre movimentadores de pessoas, sobre as experiências que eu já tive em campo, né? E o Chagas vem com toda essa bagagem que ele tem, é um ser humano fantástico, eu conheço há pouco tempo, mas eu já vi ali o entusiasmo que ele tem quando fala sobre resgate, espaço confinado, sobre proteção contra quedas. É um profissional brilhante. Então, eu resolvi chamar ele, foi um pouco de última hora, mas acho que vale a pena, ele vai tornar esse evento muito rico, né, que é justamente o que a gente pretende, passar o máximo de informação para vocês com qualidade. E então o Chagas está aí com a gente hoje, vou chamar ele agora, ele vai se apresentar e a gente vai seguir o nosso evento, esse bate-papo interessante sobre dispositivos de acesso e resgate espaço confinado no seu contexto geral, tá bom? Vai lá, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Sérgio, pode habilitar sua câmera, por favor? Nós estamos te ouvindo bem, você pode habilitar sua câmera e seguir a cidade. Ok, boa noite a todos, saudações. Bom, obrigado aí pela oportunidade, né, do Emanuel, fiquei muito feliz pelo convite, né, obrigado aí, MSA, e a todos que estão nos prestigiando aí nesse evento, ok? Vamos lá, Sérgio, eu não vou rodear muito não, tá, cara? Eu vou direto ao ponto. Eu sei que o pessoal que está nos acompanhando agora tem um monte de dúvida relacionada ao espaço confinado, tem um pessoal que já leu o seu livro, eu vou direto ao ponto. Manda ver. Sobre resgate, que é o nosso tema. Como configurar uma equipe ideal para resgate espaço confinado? Como que a gente pode trabalhar nesse assunto? Uma equipe que possa prestar ali o suporte, dar o atendimento, né? Uma equipe de resgate bem constituída. Como ela seria? Olha, primeiramente a gente não tem nenhuma norma de resgate no Brasil ainda, né? Somente 2 projetos de norma, ok? Que é 16710-1 e 16710-2, parte 1 e parte 2. Então, isso acaba dificultando um pouco essa configuração, tá? O que a gente recomenda é que as empresas façam seus planos de resgate, que treinem bastante, né? Tem aquele treinamento anual, que ele é determinado pela INR 33, né? Que ela fala que fazer o treinamento aí a cada 12 meses dos possíveis cenários. Então, é uma oportunidade da gente estar dimensionando essas equipes. E a melhor maneira é na prática mesmo, sabe? A gente treinar, depois, igual a gente até bateu um papo ontem, né? Nos bastidores aí, às vezes é melhor a gente... no treinamento você pode errar, você pode dar uma pausa, você pode começar do zero. E essa é a vantagem dos treinamentos. Então, a gente começa aí com uma equipe de 3 pessoas, né, para fazer um simulado, e se ficar apertado, a gente coloca mais um companheiro, né? A gente solicita mais 1 ou 2 resgatistas. Então, a melhor maneira da gente estar configurando uma equipe, ter uma configuração adequada, é treinando mesmo, sabe? E esse exercício anual aí, né, é uma das vou dizer, umas possibilidades que a gente tem de estar chegando nesse alinhamento aí, tá? Mas o mais importante mesmo é um plano de resgate. A recomendação é que toda empresa
que possua espaço confinado, que ela possua ali um plano de resgate para cada espaço confinado, tá? Embora tenha lá, digamos, tenha lá 5 espaços semelhantes, mas tem que ter um plano para cada tipo de espaço, para a gente ver. Às vezes modifica, né? Inclusive, um silo, por exemplo, um silo cheio, você tem um risco de engolfamento, um silo vazio, você pode ter o risco de queda ou explosão. Então, tem que treinar em todas as possibilidades, ok? É a forma da gente estar dimensionando realmente uma equipe de resgate. Porque não tem nada escrito, né? No Brasil, a nível de Brasil, não tem nada. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente vai encontrar as fases do resgate, né? Podemos trabalhar também com o sistema de comando de incidente, mas aqui a gente não tem nada escrito ainda, tá? Então, isso é muito prático, é através de treinamento mesmo, e através da realização de planos de resgate. Okay? Perfeito. É o mestre falando aí. Nada, que isso, estamos aprendendo aí. Então, o treinamento de 16 horas, aquele treinamento de 16 horas que forma o vigia, né? Esse treinamento, de forma alguma, ele não seria o suficiente, ele não é o suficiente, né? O conteúdo dele tem que ser mais abrangente, um conteúdo específico para formar uma equipe de resgate é o necessário para uma situação como essa, né? Justamente, 16 horas para muita coisa, né? Você vai encontrar, por exemplo, lá a capacitação inicial dos trabalhadores de vigias, ela fala, por exemplo, de definições, reconhecimento, avaliação e controle de riscos, tem funcionamento de equipamentos utilizados, procedimentos de utilização de permissão de entrada do trabalho e noções de resgate e primeiros socorros. Então, ela já fala, noções de resgate e primeiros socorros. Então, muitas vezes o trabalhador, né, o participante, o colaborador, ele passa por um treinamento, uma capacitação desse tipo, e às vezes ele nem vai na área, ele faz tudo na sala de aula, ou então ele... Porque muitas vezes os espaços eles estão indisponíveis, né? Estão em funcionamento, estão cheios, e às vezes o camarada não tem a possibilidade, ou a chance, a oportunidade de estar realmente entrando nesses locais aí e fazendo um treinamento de qualidade, né? Um treinamento com eficiência e tudo mais, para se conhecer também, inclusive, né? Para saber até qual que é a limitação dele, se ele realmente tem aptidão para ser um resgatista, porque tem tudo isso. Às vezes o camarada é um excelente soldador, pintor, né? Caldeireiro, e ele faz um curso de 16 horas, e isso é basicamente um passaporte para ele poder entrar no espaço confinado e realizar a sua atividade laboral. Aí ele faz o quê? De quebra, ele faz lá ele passa por uma parte, esse conteúdo, né, de noções de resgate de primeiros socorros, isso de maneira alguma consegue capacitá-lo, é impensável, não é impensável. Igual eu falei, exige demais. O resgate em espaço confinado é um dos resgates mais difíceis que tem na face da Terra. Exige aptidão física, aptidão mental, não é? Às vezes o camarada é um excelente, por exemplo, às vezes ele faz parte da brigada de incêndio, um excelente combatente de incêndio, o cara domina a parte de APH, mas ele tem claustrofobia, tem pânico de local fechado ou pânico de altura, então acaba que ele vai se tornar um problema para a equipe, né? Poderá ser mais uma vítima, é o que vem acontecendo aí ao longo dos anos, né? Inclusive a OSHA, pegando um gancho aqui, a OSHA ela fala que 60% das vítimas em espaços confinados, 60% são trabalhadores ou mesmo socorristas. Tá? Então é muito complexo. Por isso que eu acho que um curso de 16 horas, ele não capacita ninguém para ser um resgatista. Ok? De forma... Perfeito. Chagas, me veio à cabeça aqui, cara, a questão, quando você falou de aptidão, né? A questão de ter um profissional que ele não seja de forma compulsória elegido ali como um profissional de resgate, né? Acho que é muito mais proveitoso e muito mais efetivo quando existe um voluntário, quando a pessoa realmente reconhece que tem condições e identifica, né, ali o espaço confinado, que é um trabalhador que você, muitas vezes, é como você falou, né, é um passaporte, o cara que é um trabalhador autorizado, vigia, e reconhece já os riscos, entende o layout do espaço confinado, depois passar por um curso específico, uma formação, quem sabe de 40 horas, isso vai trazer para ele mais aprendizado e experiência que possa dar para ele essa autonomia, né, de executar o resgate com facilidade. Justamente. Você falou uma coisa aí de aptidão, né? Eu tenho base, por exemplo, no próprio Corpo de Bombeiros Militar, eu servi 30 anos, né? O que acontece? Era raro os camaradas os profissionais que a gente tinha lá, que eram polivalentes, que os caras eram bons em tudo, eram bons em mergulho, eram bons em altura, né? Era bom na parte de incêndio. Normalmente, o camarada tinha uma aptidão para uma determinada área. Né? Embora a gente naquela época não tinha uns especialistas, a gente tinha que fazer um pouco de cada coisa, né? Que não é o caminho são a especialização mesmo, a gente sabe disso, né? Cada dia a gente percebe isso aí,
se especializar numa determinada área, mas a gente percebe que são poucos os profissionais que são bons em várias áreas, que desempenham bem em várias áreas. E tem que treinar bastante, tem que ler, né? Você tem que gostar daquela área, inclusive. Nós tínhamos excelentes mergulhadores, mas o cara não subia nem numa cadeira, assim, não era muito a favor de altura. E outros caras que eram muito bons em altura, mas não gostavam passavam longe da piscina, né? Do tanque de mergulho, mas não gostavam tanto de água. Então tem muito disso. A questão da aptidão é muito importante, não é? É muito importante mesmo. Nos treinamentos lá fora, quando a gente vai fazer treinamento fora do país, é muito comum quando a gente monta as equipes, os instrutores falam assim, olha, você tem tanto tempo para você relacionar o pessoal da sua equipe, né, os nomes e tal, e as aptidões. Quais são os pontos fortes e os pontos a melhorar de cada integrante da sua equipe. Por exemplo, é uma operação de resgate que envolve água e envolve altura. Pô, eu vou direcionar para a água, a parte de água, o pessoal que sabe nadar, que são mergulhadores. E a parte de altura, o pessoal que é de acesso, o pessoal que já tem uma capacitação nessa área. Então, a aptidão ela é muito importante. A aptidão é em qualquer área. Verdade. E outro ponto aqui que me veio à cabeça, e toda vez que eu me recordo das minhas experiências em espaço confinado, me vem à cabeça a quantidade de equipamentos que um profissional, né, que desempenha essa função de um resgatista, né, que compõe aí uma brigada de resposta a esse tipo de emergência, ele tem que dominar, né, a questão de detecção de gás, Sim. Tem que dominar o aparelho, tem que dominar um sistema de vantagem mecânica, a parte de proteção respiratória, ele também tem que dominar, né? Eu sei da sua experiência também em proteção contra quedas, em resgate em altura. Eu também sou profissional de acesso por corda, sou resgatista, e a extensão para esse profissional é mais abrangente nos critérios de primeiros socorros, né? Da montagem de sistemas. E aí, quando a gente vai para o universo espaço confinado, você tem instrumentos, né? Você tem que dimensionar muito bem esses equipamentos para que você tenha sucesso na sua operação, né? Caso contrário, vai tudo por água abaixo, você se expõe, né? Como resgatista, pode tornar mais uma vítima. Então, isso, eu faço um gancho aí do seu comentário pensando dessa maneira, né? Quanto é importante, desde o dispositivo de ancoragem, que é até um tema que eu quero abordar como especialista de produtos aqui da MSA. Hoje nós temos aí uma série de elementos, de dispositivos de ancoragem que são destinados ao acesso e ao resgate do espaço confinado, né? Tripé, que é um equipamento muito conhecido e tem as suas características, né? O dimensionamento de um tripé ou de um monopé, ou até de olhares para contribuir no acesso e no resgate em espaço confinado, ele tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, justamente para não colocar o profissional em risco durante a descida, né, do trabalho dele de espaço confinado e também o resgate. Fazendo esse gancho aí, eu até queria fazer um comentário a respeito de dispositivos de ancoragem, que eu acho interessante o pessoal que está nos assistindo agora, saberem do que nós temos hoje de norma relacionada a dispositivos de ancoragem. Ok, então, também fazer umas perguntas, né, se for possível também, acho que vai para a gente fazer uma interação aqui. Você é o professor, eu estou aqui... Nada, rapaz, professor nada. Mas só concluindo a questão dos dispositivos de ancoragem, pessoal, quando a gente trata hoje a eleição dos dispositivos de ancoragem para acesso e resgate espaço confinado, é muito importante vocês que vão começar uma atividade, identifiquem inicialmente todo o layout em torno ali do espaço confinado. Se você tem espaço de montar um tripé, se a boca de visita, quais são as dimensões dela para que você possa abrir um tripé em volta, se não há nenhuma obstrução, né, que vai impedir você deixar o tripé totalmente nivelado para que ele possa ser apoiado e tenha segurança durante o acesso, né? Também entender qual a capacidade de resistência, né, a capacidade de carga desse tripé. Eu já vi tripés sendo usados para levantar duas pessoas, né, para resgatar duas pessoas ao mesmo tempo, e a especificação do produto não coincidir com essa prática, né? Então, você vai lá, às vezes, por não conhecer o equipamento, coloca ali duas pessoas, o equipamento não está dimensionado para isso, e ele acaba não suportando a carga. É muito importante conhecer, saber também que existe uma norma, né, uma norma brasileira, a NBR 16325, parte 1,
os dispositivos, na sua grande maioria, os dispositivos de acesso e resgate espaço confinado compõem a classe B, né, de dispositivos móveis ou transportáveis, e tem que ser submetidos a testes, né, para garantir justamente essa performance, essa resistência no momento da operação de resgate. Né? E para a gente isso é importante, né, grande professor? Perfeito. Bom, pode mandar a pergunta, então? Manda lá, professor. Sim, na verdade são duas, né? São duas perguntas. A primeira, o que é importante observar na Justiça Nacional do dispositivo de ancoragem, tá? Essa é a primeira. O que é importante observar na Justiça Nacional do dispositivo de ancoragem e se esses dispositivos eles recebem a certificação do Inmetro. Okay? Boa. Excelente pergunta do mestre. Primeiro, não recebem a certificação do Inmetro. Já é de bate pronto para todos que estão ouvindo aqui. Eu queria até mostrar esse contraponto aí. Você fala a respeito de um sistema de proteção individual contra quedas quando você fala de acesso a espaço confinado, né? O espaço confinado é um ambiente vertical também. Então, você tem hoje o SPIQ da mesma maneira, né? Você tem a ancoragem, você tem o elemento de ligação e você tem o cinto, né? Para compor esse sistema de acesso seguro do trabalhador. E aí, no seu cinto paraquedista, você tem lá a certificação do Inmetro, no seu elemento de ligação, que pode ser um trava-quedas retrátil, um trava-quedas com a função resgatador, poderia até ser uma corda com um trava-quedas guiado, mas todos eles também contêm ali a certificação do Inmetro. E aí, quando a gente chega no tripé, no monopé, esse dispositivo ele não tem. Quebra aí esse elo da corrente, aí ele fica com uma interrogação, a não ser que o fabricante desse produto ele tenha submetido o equipamento a um teste, né, que ele consiga garantir ao cliente, né, a empresa que ele está negociando, que ele vendeu esse produto, que o produto tenha passado por um teste, um laboratório acreditado, né? O equipamento não vai receber a certificação do Inmetro, mas tem que ser um laboratório independente para testar esses produtos. E só dessa maneira, você que está nos ouvindo agora, você que parou esse tempinho aí para ouvir sobre acesso, resgate, espaço confinado, é só com evidência de um teste que você vai garantir que você está colocando o seu trabalhador autorizado, a sua equipe de resgate, em um equipamento que vai te trazer segurança. É só dessa maneira, pedindo ali o laudo do produto, ele tem que ter sido testado, né, em conformidade a 16325, parte 1, classe B, e é assim que você garante essa segurança, grande mestre. Maravilha. E aí, grande mestre, eu queria falar com você o seguinte: qual que é a maior causa de acidente de espaço confinado? No seu ponto, nos seus estudos, no que você já pesquisou aí, o que você nos fala? Qual é a maior causa de acidente de espaço confinado? Olha, embora aconteçam acidentes aí, eu não digo diariamente, mas com uma grande frequência, não é? A gente não tem estatística no Brasil de acidentes em espaço confinado, tá? Mas vamos encontrar uma estatística a nível internacional, que é a NIOSH. Ela fala que 90% dos acidentes que acontecem em espaço confinado são de origem atmosférica, ou seja, por deficiência de oxigênio, por algum gás tóxico, né, por uma poeira. Então, isso é relacionado aqui com a qualidade do ar que a gente respira, 90%. Aí entra o CO, monóxido de carbono, entra o H2S, o gás sulfídrico, amônia, a deficiência de oxigênio, né, o enriquecimento de oxigênio também. Então, a maior parte, 90% dos acidentes acontecem no fator atmosférico. A má qualidade, né, do ar atmosférico no interior do espaço confinado. Então, perfeito. Aí dentro dos motivos vem a questão da queda, né, choque elétrico, né, engolfamento, que é um dos piores acidentes que a gente pode encontrar no espaço confinado, que é o afogamento no particulado, o afogamento no seco. Aquela pessoa que se encontra, por exemplo, em um silo de grãos, ela começa a caminhar ali por cima e acaba afundando. Isso é chamado de engolfamento ou afogamento em particulado. Perfeito. Eu tenho um comentário, Sérgio, para fazer a respeito de engolfamento. Eu li bastante a respeito disso, né? Tem bastante material, literatura a respeito do engolfamento. Realmente um acidente que causa muitas mortes, né? O engolfamento. E eu quero aqui, como especialista de produtos, dar uma recomendação com relação ao uso de elementos de ligação, né, que são seus talabartes, seus trava-quedas guiado, trava-quedas retrátil, nesse tipo de ambiente, né? Principalmente que envolve ali
o engolfamento, né? O trava-quedas retrátil, tá? Para quem deseja usar um trava-quedas retrátil em silo, não façam isso. Tá? Não usem um trava-quedas retrátil em silo, de forma alguma. Usem um trava-quedas retrátil em silos. Inclusive, eu vi um material que me deixou muito preocupado, que foi uma investigação de um acidente fatal, né? E depois, nessa mesma investigação, eles falavam lá da maneira de ter evitado esse acidente fatal e davam como exemplo ali o uso do trava-quedas retrátil. E não salvaria uma pessoa um trava-quedas retrátil. Por quê? O trava-quedas retrátil, ele precisa de uma velocidade para ele acionar o conjunto de travas dele, né? Perfeito. Se ele não tiver uma velocidade para isso acontecer, naturalmente o mecanismo de travamento não vai bloquear o equipamento e fatalmente aquela pessoa ela vai descer ali num bolsão, ela vai ser soterrada, né? E isso não salvaria a vida de ninguém. Deixando como orientação, usem dispositivos que você possa ter ali praticamente uma restrição, né, que você controle o bloqueio do seu elemento de ligação, para que você não tenha não haja engolfamento, que você esteja restrito praticamente, tá bom, professor? É um gancho aí que eu peguei com relação ao tema. Maravilha. Ainda tem o efeito tem o efeito pêndulo ainda, não é? O efeito pêndulo também, que é outro agravante dentro, no caso do silo, né? Sim. O silo, assim como qualquer espaço confinado, pessoal, o silo, assim como qualquer espaço confinado, o cuidado que deve existir na hora de eleger também o elemento de ligação, eu comentei há pouco o tripé, né? O tripé como dispositivo de ancoragem. Na hora de eleger o elemento de ligação, que é o dispositivo que vai reter a sua queda quando você acessar o espaço confinado, que tem ali uma profundidade, você tem que tomar muito cuidado, né? Não é eleger simplesmente o que você achar que é conveniente para você naquela ocasião, né? Vou usar ali um trava-quedas retrátil, porque eu acho que eu já tinha um trava-quedas retrátil no meu estoque ali da empresa. Eu já usava um trava-quedas retrátil para outra atividade, vou botar ele aqui no meu tripé. Não é dessa maneira e dá para saber pelo formato que eu expliquei aí com relação a silos, né? Mas se for um outro ambiente, né, um espaço confinado que você conhece aí já também, que não seja um silo, também tem que haver o mesmo cuidado. E eu vou dar exemplo por quê. Você, às vezes, tem um espaço confinado que tem substâncias químicas lá dentro, que pode reagir com a corda, né? Você Perfeito. Tem que ter atenção a isso. Você pode ter um espaço confinado que tem uma superfície aquecida, que vai danificar a sua corda também. Essa área de contato que o cabo, né, que a corda pode ter com a parte externa do espaço confinado, ela pode colocar mais uma vez em risco a vida ali do trabalhador ou até mesmo da equipe que vai adentrar o espaço confinado para um resgate. Então, esse cuidado ele está relacionado ao quê? Você entender muito bem o layout do seu espaço confinado, que você tem dentro do espaço confinado, né, e fazer essa compatibilidade com o elemento que você vai colocar ali dentro, né? Se é um cabo de aço, ou se é uma corda, né? Se é um têxtil, um polímero, uma corda, que pode reagir com essa corda, para que você não se envolva num acidente, tentando resolver, você acabe não resolvendo e ainda colocando a vida de terceiros em risco, né? Maravilha. São avaliações extremamente importantes, não é, né, Emanuel? Essas avaliações têm que ser feitas a todo tempo, não é? Para fazer essa escolha, para eleger esse tipo de elemento, né? Isso é muito importante. Não é só pegar o primeiro equipamento e instalar, não. Tem que fazer uma avaliação de risco, ver qual que é o melhor equipamento, né, para ser utilizado, tá? E pegando um gancho aqui, mas uma perguntinha. Não, professor, eu que tenho que fazer pergunta para você. Você não nada, pode ficar... que isso, aqui é uma... para fazer de perguntas para você. Você que está na minha manga aqui já tem uns anos, hein? Pode mandar? Pode. Tá, é a respeito dos movimentadores de pessoas, né, como guinchos, blocos de polias, etc. Esses equipamentos, eles obedecem a alguma norma nacional? E quais são os benefícios dos sistemas pré-montados, de pré-engenharia, não é? Se tem alguma norma nacional e quais são os benefícios desses sistemas, ok? Respondendo a pergunta, não tem norma nacional, tá? Primeira resposta. Nenhum movimentador de pessoa tem uma norma nacional para que a gente possa seguir como referência e usar para aplicar um teste, algum laboratório preparado para
para testar esses produtos, não temos, tá? Em contrapartida, são equipamentos que facilitam muito a vida de quem vai ali operar um resgate, né, um sistema de pré-engenharia. Mas, fora do país, nós temos uma ANSI, né, que complementa, que testa, né, uma norma de referência, que é a Z359, no seu Z359.4, né, essa é a norma de referência para teste desses equipamentos. Ela submete a uma carga estática, ela submete esse equipamento a uma carga dinâmica. Então, essa norma, ela nos entrega essa segurança. Infelizmente, no nosso país, nós não temos nada ainda, né? E nenhum estudo ainda se iniciou para que a gente tivesse esse entendimento, essa regulamentação. Agora, ponto importante, sistemas de pré-engenharia, guinchos, resgatadores, bloco de polias. Aí eu não vou falar porque eu sou funcionário da MSA, não vou falar pela minha experiência em espaço confinado, como facilita a operação durante o resgate, né? Facilita no aspecto de é um equipamento que já está pronto, né? Vou falar e vou trazer para equipamentos de blocos de polias, usando corda, usando bloqueadores mecânicos. Um equipamento já pronto te dá tempo, né? Te aumenta o tempo de resposta, evita falha. Todo ser humano é passivo de errar, de falhar, por mais que você treine, pode ser que não seja o seu dia, e você acabe montando o equipamento de forma incorreta. E aí o seu tempo de resposta vai lá para baixo, né? Ou às vezes você coloca a vida de um terceiro em risco. Já com o sistema de pré-engenharia isso não aconteceria, né? Não é para acontecer. Sim. Não é para acontecer porque existe todo um controle de qualidade por trás disso aí, né? Você tem ali o projeto do produto, você cria o produto, você submete o produto a testes, depois você coloca ele, você produz, tem todo um controle de qualidade para que esse equipamento saia de dentro de uma indústria funcionando, né? E durante a sua operação de resgate ele funcione bem. O que é importante tem que também dimensionar corretamente, né? Não adianta o cidadão lá que tem um espaço, trabalhador brasileiro tem um espaço confinado lá de 30 metros e comprar um sistema com autonomia que não alcance isso aí, né? E aí ele acaba não conseguindo conquistar o que ele precisa, né, professor? Justamente, por isso que é importante ter um plano de resgate, né? Ter um plano e essa aí é a minha pergunta para você. Ter o plano e realmente executar o plano, fazer um treinamento em cima desse plano, né, para ver se aquele equipamento é compatível, se o tamanho da equipe é compatível, né? Não é só montar um plano bonitão, lindo e maravilhoso e colocar na gaveta, não funciona assim, né? E todos têm que ter, é importante que todos tenham o conhecimento desse plano. Dentro de uma equipe também é importante que haja um revezamento, né? Dentro da equipe, entre os resgatistas, entre os operadores, né? Inclusive a liderança, é muito importante isso, né? Para que todos entendam assim, o papel de cada um dentro desse contexto, né? Eu ia falar justamente, trazendo para o assunto, né, que estou vendo que está caminhando para isso, o sistema de comando dissidente, né, sim. Que eu acho que é bem interessante. O pessoal está ouvindo falar muito, né, desse sistema de comando dissidente, né, o SCI, né, em livros e literaturas que a nível global se fala a respeito disso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito desse tema. Agora, sou apaixonado com esse tema também. Como é que está o nosso tempo aí? Está finalmente já? 10 minutos. Temos 10 minutos pela frente. Vamos falar desse assunto que eu acho legal. Eu vou resumir a história do sistema de comando dissidente para o pessoal entender como que a coisa, como que surgiu isso, tá? Vou fazer um resumo rápido. Na década de 70, houve um grande incêndio na Califórnia, um incêndio florestal, e nesse incêndio tinham vários órgãos municipais, estaduais e federais, todo o recurso necessário, né, veículos, profissionais, só que não tinha um sistema de gerenciamento, ok? Não tinha uma organização. Então acabou que o prejuízo foi muito grande, teve perda de vidas, né, queimou boa parte da vegetação, casas, veículos. Então não tinha recurso mais humano, recurso material, logístico, só recurso... os Estados Unidos, né, o país mais rico do mundo, só que não tinha o gerenciamento adequado. Então, o que eles fizeram? Assim que acabou o incêndio, eles foram para a sala de aula, reuniram esses órgãos, né, no ano de 71, um ano depois, em 1971, e criou-se o Firescope, um grupo famosíssimo nos Estados Unidos,
E dessa reunião do Fariscope, criou-se o primeiro modelo do sistema de comando de incidente, ou Inside Command System, tá? Ele foi planejado e foi criado para o próximo incêndio florestal, isso em 71. O que acontece é que esse sistema de gerenciamento, ele acabou migrando, acabou sendo utilizado, hoje ele pode ser utilizado para todos os tipos de emergência, um ataque terrorista, um desabamento, né, um tsunami, ou seja, qualquer tipo de emergência hoje, inclusive evento artístico, festivo, pode ser utilizado o sistema de comando de incidente, tá? Estou fazendo um resumo aqui. Então, é um sistema de gerenciamento que a gente aplica em qualquer tipo de evento, que seja um evento planejado, no caso de um evento artístico, de um show Rock in Rio, por exemplo, né? Axé Brasil e tal, ou então na emergência que está acontecendo, ou está prestes a acontecer, tá bom? Se tratando de espaço confinado, a gente também utiliza da mesma forma. Só que o sistema de comando de incidente, apesar dele ter várias funções, né? Várias funções, o tamanho do sistema vai depender da dimensão dessa emergência. Ou seja, eu posso ter 200 pessoas ali dentro do sistema de emergência, mas como eu posso ter 2 pessoas somente, uma única pessoa, tá? Nesse sistema de comando de incidente, nós temos o líder, temos o oficial de segurança, o oficial de ligação, que é o enlace, temos o relações públicas, embaixo nós temos ali o planejamento, operações, finanças de administração e logística. Então, temos várias funções. Então, esse sistema ele pode ser aplicado em qualquer tipo de emergência. Por exemplo, aconteceu uma queda de uma vítima dentro de uma cisterna. Lá no final, um destacamento, lá no interior, por exemplo, de São Paulo, de Minas Gerais. E nesse destacamento, nessa companhia de bombeiros, só tem 2 bombeiros. Tem um cabo e um soldado, não é? Só 2 bombeiros. Então, esses 2 vão de motocicleta mesmo, nem de caminhão. Eles vão de moto até esse local, essa localidade, e já vão implementar o sistema de comando de incidente, ou seja, um já vai ser o líder. E esse líder, ele vai coordenar esse soldado, que seria o cabo, né? Ele vai coordenar esse soldado a partir dali. Já tem uma liderança. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o levantamento e vai ver que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Então, ele vai chamar esse apoio, ou seja, vai chegar mais uma viatura. Se chegar um oficial, por exemplo, um mais graduado, por exemplo, um sargento, um oficial mesmo, esse sargento ele vai assumir, ou esse oficial vai assumir o papel de líder agora, tá? E vai dividir as funções entre a sua equipe. Então, o sistema de comando de incidente é um sistema de gerenciamento de emergência que pode ser aplicado com o mínimo de pessoas presentes, de profissionais. Não tem um número específico. Tranquilo? Então, dentro do confinado, como que a gente faz nesse caso? Seguindo lá as recomendações das fases de resgate da americana, né, da Califórnia, inclusive a CMC, que é uma escola de resgate e uma fábrica de equipamento, ela vende equipamento também, ela tem lá, por exemplo, o líder, tem os operadores, os resgatistas, tem o oficial de segurança e tem logística. Então, tem esses elementos. Então, o líder, né, que vai coordenar a sua equipe, os operadores que vão montar o sistema, que seja o sistema de pré-engenharia, que vão colocar ali uma ventilação, uma exaustão, que vão montar o sistema de comunicação, os resgatistas que estarão se equipando, colocando ali um equipamento de proteção respiratória, logística, vai estar o quê? Vai estar apoiando eles com equipamento, fornecendo os equipamentos, e o oficial de segurança é o que vai cuidar da segurança de toda a equipe, verificar se o pessoal está bem equipado, se o local já foi isolado, se aquele nó foi bem confeccionado, esse tipo de coisa. Ok? Fazendo um resumão aqui do sistema de comando de incidente. Como o Rodrigo falou agora há pouco, o Sérgio, é falar em 40 minutos um assunto de 40 horas, né? Então não dá, a gente sabe assim, olha só, o nosso... Eu gosto muito de conversar com você, sabe disso, é sempre uma boa, sempre experiência positiva, né? Obrigado, cara. O tempo voou, para mim o tempo voou, já atingimos aí, já estamos pertinho de fechar. Pois é, nós começamos a ficar animados, está na hora de parar, né? Mas eu tenho certeza que vão ter outras oportunidades. Fechando aí com o sistema de comandos de incidentes, acho que os 2 projetos que a gente tem de norma aí pela frente, né? Eu tenho certeza que logo essa consulta pública, logo a gente vai finalizar essa consulta pública, a gente vai ter um bom material de apoio para que a gente possa cada vez mais promover segurança para os trabalhadores que acessam ali diariamente espaço confinado, estruturar melhor toda a equipe de resgate, ter mais orientação de como fazer isso.
eu ainda enxergo na literatura que nós temos normativa, né, atualmente, que ainda precisa de mais apoio para os nossos técnicos e engenheiros conseguirem interpretar melhor, e no futuro a entrada dessas duas normas vai trazer uma boa referência. Por enquanto é treinar muito, estudar muito, estar sempre atento aos riscos, visitar sempre o espaço confinado, entender se houve qualquer tipo de alteração para que você tome as medidas de controle. Isso é super importante. Espaço confinado é algo que muda com frequência, a gente já conversou sobre isso, né? Sim, sim. Você dá um bom exemplo sempre de, pode não ser agora, mas amanhã pode ser um espaço confinado. Você pode mudar, perturbar ele muda, né? ambiente com frequência, né, professor? Conforme a atividade vai sendo realizada, né? Ele vai mudando o tempo todo. E outra, análise de risco, ela tem que iniciar antes da atividade e se prolongar durante toda a atividade, que seja de resgate, que seja uma atividade de trabalho. Muitas vezes a equipe ela faz a análise naquele primeiro momento e esquece, acha que não precisa continuar, né, que ela precisa ser o quê? De forma contínua. A mesma coisa a avaliação atmosférica. Ela tem que perpetuar durante toda a atividade. Tá? Eu gostaria só de fazer uma dica aqui para o pessoal, se for possível. Como é que está o nosso tempo aí? Temos um minutinho aí pela frente. Então não dá tempo, não. Que isso, você manda dica. O pessoal tem que ouvir aqui. Então tá, alguns procedimentos importantes na chegada da equipe no local da ocorrência, tá? Ou seja, a equipe chegou no local para poder fazer o atendimento, então algumas dicas importantes. A primeira delas é procurar o responsável do local, que seja o supervisor do espaço confinado, que seja o vigia, principalmente, né? O vigia que estava tomando conta daquele trabalhador na hora do acidente. Né? Então é importante isso. A localização, qual atividade estava sendo realizada, se era um trabalho de solda, esse trabalho ele pode gerar o quê? CO, né? Monóxido de carbono, pode gerar estresse térmico, calor, né? Quais os riscos do próprio local, os riscos desse local, importante, né? Além dos riscos inerentes à atividade laboral, também os riscos daquele local. Às vezes tem um desnível, às vezes o local tem um produto perigoso ali. Qual o número de vítimas, né? Quantas pessoas entraram naquele local, quantas saíram. Buscar a PET, que a PET é a permissão de entrada para o trabalho, ela é um histórico do que estava acontecendo ali, então ela tem ali o que foi feito até aquele momento, quantas pessoas estavam ali dentro daquele ambiente, qual tipo de material estava sendo manuseado, se tinha alguma energia perigosa, energia química, né, pneumática, hidráulica, e solicitar os recursos da empresa sempre que possível. Muitas vezes a equipe chega no local, não tem um equipamento de proteção respiratória adequado, não tem um detector de gás, então a equipe, se não tiver esse equipamento, solicita. Às vezes a empresa tem um sistema de ventilação, de comunicação, peça emprestado, às vezes vai ser muito mais rápido do que ter que solicitar em outra unidade, em outra base. Então lance mão desses recursos e empregue ali naquela ocorrência, tá? E sempre realize a avaliação atmosférica antes de colocar qualquer profissional dentro do espaço confinado, tá? A NIOSH, ela fala que 60% das vítimas, né, 60% elas são resgatistas ou trabalhadores que tentaram fazer o resgate. Tivemos um acidente aqui semana passada, aqui perto de Belo Horizonte. Tinham 2 trabalhadores dentro de fazendo uma solda, um trabalho de solda dentro do espaço confinado. Eles passaram mal, começaram a sentir mal, pediram socorro. Aí 3 trabalhadores entraram para poder fazer o resgate e ficaram também. Aí ligaram para o resgate público. Os bombeiros chegaram ao local, então, enquanto a equipe estava se preparando, um profissional entrou para fazer o resgate, para antecipar o resgate, e acabou ficando lá dentro também, acabou passando mal, tiveram que tirar todo mundo. Ou seja, 6 vítimas. Tivemos 6 vítimas em um único espaço confinado, semana passada. Ou seja, faça análise de risco, o acidente já aconteceu, né? Então, o resgate é importante, sim, mas mais importante do que isso é a segurança, é a vida. Ok? Perfeito, Sérgio. Fica só a mensagem aí. A mensagem é extremamente importante, acho que isso, é pensar na vida do próximo, é pensar em proteger de alguma maneira, tá sempre atento, né, aos riscos, trabalhar com as suas medidas de controle. E, cara, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu sabia que ia passar voando e passou mesmo. A gente vai ter uma próxima oportunidade, com certeza absoluta, para fazer um evento com mais tempo, para tocar, para falar de muitos assuntos relacionados ao espaço confinado, que tem muito para se falar, né? Só de proteção respiratória, atmosfera contaminada, a gente tem muito assunto para falar. Tá bom? Tem o Daniel que está me perturbando aqui do lado, está apontando para eu falar alguma coisa no nome dele, mas eu não vou falar, não. Manda uma atenção para ele, cara. Coleone.
Daniel Caleone, a figura, é o ícone protetor contra quedas, né? Mandei um abração para ele. Encontramos em Recife ano passado, no workshop. Foi muito legal. Pessoal, se mantenham conectados, né? Sérgio, já te agradeço. Um grande abraço, meu amigo. A gente se vê em breve. Vou dar o meu tchau aqui para a galera, tá bom? E a gente se vê. Muito obrigado mais uma vez, de coração. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado a todos aí pela oportunidade aí. Grande abraço. Pessoal, se mantenham conectados.